A graça e a paz, irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por esse momento solene de celebração, de alegria, pelo aniversário do pastor Leonardo. Deus esteja abençoando a vida dele, fortalecendo, capacitando cada vez mais. É uma alegria para nós poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa 1h30 que a gente tem para fazer a exposição. Amém? 1h30, tá bom, irmãos? Irmãos, vamos abrir aqui a palavra de Deus, um salmo conhecido de todos vocês, Salmo 103. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Salmo 103, do 1 a 5. E nessa meditação, nessa breve reflexão, nós vamos falar hoje sobre um coração grato e satisfeito em Deus. Salmo 103, dos versículos do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Os irmãos podem sentar-se, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Irmãos, eu gostaria de meditar nessa noite sobre esse tema, brevemente, um coração grato e satisfeito em Deus. Não é? Estamos aqui no momento de gratidão ao Senhor, de adoração a Ele, pelos seus feitos, né, na vida do pastor Leonardo, e podemos aprender aqui alguma coisa com relação a esse salmo, ao salmo de Davi. Irmãos, nosso coração, ele é por natureza um coração inclinado muitas vezes à murmuração, é um coração inclinado à reclamação, à lamentação, às queixas, né? Basta a gente entrar num trânsito agitado, né, com muitos carros, muito movimento, a gente já fica ali, né, estressado, perturbado, murmurando, reclamando, é a nossa realidade. Ou então entrar numa fila longa, às vezes no supermercado, e ali a gente começa a reclamar, né, começa a se lamentar pela fila, né. Também às vezes é um barulho de um vizinho, né, às vezes é um vizinho meio barulhento que a gente encontra. O fato é que nosso coração muitas vezes está muito inclinado à murmuração, à reclamação. E nesse salmo aqui, muitas vezes nas nossas agonias, né, no nosso dia a dia, nós somos muitas vezes arrebatados assim, para sentimentos de desânimo, sentimentos de apatia, e esquecemos de trazer à memória aquilo que o Senhor faz e fez e sempre tem feito por nossas vidas. Né? Nesse salmo aqui que nós lemos, né, nós vemos aqui o salmista Davi travando um diálogo consigo mesmo, no seu coração, né, e nesse texto ele agradece ao Senhor por todas as coisas boas que ele tem feito a Davi e ao seu povo, né, ao povo de Israel. A gente vê aqui, o salmista aqui expressa uma mistura de gratidão, uma mistura de louvor ao Senhor, em que ele se encoraja a louvar a Deus, né, e ao mesmo tempo também ele motiva os outros também a aquecerem o seu coração, a se alegrarem em Deus. Assim como nós também, o apelo é para nós hoje também, para nos alegrarmos no Senhor, para nos encorajarmos na graça do Senhor. Então o salmista ele acaba empregando aqui toda a sua mente, toda a sua memória, para aquecer o seu coração com as lembranças. Se a gente vai continuando aqui no Salmo, a partir do versículo 6, a gente vai vendo como o salmista vai recuperando e trazendo à memória os feitos do Senhor para o seu povo, né, na história. Né, e o salmista vai trazendo isso. Nessa noite eu gostaria de convidar você a virar essa chave, né, do seu coração, da sua mente, assim como eu também, se nós temos o hábito de reclamar, de lamentar, que nós possamos nessa noite atentar para as palavras do salmista e experimentarmos a alegria de ter um coração grato, de expressar a Deus a gratidão, de bendizer ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele é para nós, o que Ele representa para nós. A gente vê aqui nos versículos 1 e 2, irmãos, quando ele diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Né? Ele, conversando consigo mesmo, ele leva o próprio coração a buscar, a bendizer o Senhor, a se alegrar o Senhor pelos feitos do Senhor. Né? Ele, primeiramente, aqui, ele se expressa do mais profundo ser, da alma dele, quando ele diz, né? Bendize, ó minha alma, né? Todo o meu ser. E ele continua dizendo aí, né? E tudo que há em mim,
bendiga o seu santo nome. Ele convoca aqui, expressa com todo o seu ser, com toda a sua vida, né? Com a sua mente, com o seu coração, com o seu corpo, com todo o seu ser. O salmista aqui, ele convida, ele encoraja a gente a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos feito. E o versículo 2 ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas como é que eu posso esquecer algo que o Senhor tenha feito para mim? Como é que eu vou esquecer dos benefícios do Senhor? Mas, irmãos, muitas vezes as lutas, as tribulações, a nossa vida acaba apagando, ou tirando de nós esse gozo, essa alegria de nos lembrarmos dos feitos do Senhor. E o salmista diz, né? Não te esqueças de nenhum só, ele dizendo para ele mesmo, né? Alertando o seu coração para que não viesse a esquecer aquilo que o Senhor tinha feito. E ele chama a atenção da sua alma, alertando a sua alma, a si mesmo, para não esquecer. E aí você pode dizer, como é que ele poderia esquecer? Mas a gente tem registro na palavra de pessoas que esqueceram muitas vezes dos feitos do Senhor. Né? O rei Ezequias, por exemplo, lá em 2 Crônicas 32, 25, registra-se que Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Por quê? Pois o seu coração se exaltou. Então a gente tem registros na Escritura de que muitas vezes o servo do Senhor esqueceu dos benefícios, né, que foram feitos a ele. Mas o salmista nos traz aqui a memória, né? Não te esqueças de nenhum só. Né? Somos convidados a trazer todos os dias a nossa memória todas as realizações, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E aí eu lembro de um hino, né, de uma música, de um conjunto musical conhecido como Diante do Trono, que a canção diz assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho, tudo o que sou e o que vier a ser, vem de quem? Vem de ti, Senhor. Né? A nossa vida, irmãos, é de Deus, somos de Deus. Então o salmista ele tinha essa consciência, por isso que ele abre o seu coração e diz, né, a si mesmo: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E nos versículos de 3 a 5 ele vai listar, mostrar para a gente quais são esses benefícios do Senhor na vida dele. Eu queria destacar bem rapidamente quais são esses 5 benefícios que ele traz à memória daquilo que o Senhor fez na vida dele. Primeiramente, aqui ele tem no versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. O primeiro benefício da graça, irmãos, é o perdão. Louvado seja Deus por isso, porque nós fomos, a primeira manifestação da graça de Deus por meio de Cristo Jesus em nossas vidas, foi o perdão das nossas iniquidades. Então, o primeiro benefício é o perdão dos pecados. Deus, Ele foi sempre compassivo, né, e continua sendo passivo com o seu povo arrependido, né? E Davi experimentou essa graça, né? Quando ele diz, né? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, perdão é o primeiro benefício que o salmista experimenta aqui na sua vida. Mas não fica só no perdão, ele diz mais: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Coisa maravilhosa. Quanto muitas vezes nós temos desfrutado da bênção, né, do Senhor nos sustentando, o Senhor tem provido cura, o Senhor tem manifestado a sua graça, cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa saúde, cuidando, nos mantendo de pé. Isso é uma bênção de Deus. O salmista agradece ao Senhor pela vida, pela saúde, né? Ele quem sara todas as tuas enfermidades. E mesmo quando, irmãos, tudo aqui estiver ruim em termos de enfermidade, em termos de dor, em tempos de sofrimento por causa da falta de saúde, nós temos a esperança gloriosa da redenção do nosso corpo. Quando um dia nós estaremos com Cristo Jesus, como Paulo diz lá em Romanos 8, 23, que o nosso corpo será um corpo redimido. Então, é dupla essa expressão de alegria, tanto pelo que o Senhor já tem feito por nós aqui, pela nossa saúde aqui enquanto estamos na terra, mas principalmente quando estivermos com o Senhor, quando Ele nos livrará de vez de todo e qualquer sofrimento. Como diz lá Apocalipse 21, né? Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Porque todo sofrimento, qualquer enfermidade, ela terá passado, porque estaremos com Cristo Jesus. Então o salmista ele traz aqui, ele se alegra em Deus pela saúde, né, que é concedida a ele. Mas o salmista também ainda se alegra, como diz aqui no versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê aí o livramento do Senhor nas nossas vidas? Aliás, essa semana o pastor e Mirella e a família experimentaram isso, o livramento do Senhor
na vida de Caleb, né? E é isso, irmãos, muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente passa despercebido, e quando às vezes a gente percebe, a gente fica perplexo da forma como o Senhor nos livra, como o Senhor nos dá livramento, nós ficamos perplexos. Quantos livramentos de morte o Senhor tem dado, muitas vezes a nós, a gente não tem percebido, né? E ele diz, quem da cova redime a tua vida. Mas a gente não pensa apenas na salvação da morte física, dos livramentos que o Senhor nos dá, de uma morte precoce, de uma morte prematura, de alguma coisa que pode acontecer conosco que a gente nem percebe. O Senhor também nos dá o principal, que é a salvação da morte eterna. Em Cristo Jesus, Ele já nos livrou da morte e do sofrimento eterno. É Ele que nos livra e nos ressuscita em Cristo Jesus para vivermos eternamente com Ele, né? E é assim que a alegria que nós temos de experimentar da salvação da morte, tanto aqui, né, já desfrutando dessa salvação aqui, mas também quando estivermos de uma vez por todas com Cristo Jesus, desfrutando do livramento da morte, quando estaremos para sempre com Ele, né? Então o salmista ele também se alegra. Eu imagino aqui, eu leio o texto e eu começo a imaginar a alegria que borbulha do coração do salmista por todos os feitos do Senhor. Ele não está alegre aqui pelos bens materiais ou por alguma posição que ele alcançou, algo desse tipo, mas ele está alegre aqui por coisas preciosas como o perdão do pecado, como a salvação da morte, né? Como os livramentos, com a graça de Deus manifestada na sua vida, como Ele manifestou também na vida do seu povo de Israel, conforme a gente pode ver nos versículos 6, 7, 8 e assim por diante, né? Ele também relembra toda a graça e a misericórdia de Deus na vida do povo. Mas ainda no versículo 5, finalizando aqui, a gente ainda vê o salmista agradecendo e bendizendo ao Senhor por mais um benefício individual. Ele está listando aqui os benefícios que o Senhor tem feito na vida dele particularmente. E ele diz, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, né? Que alegria saber que mesmo na idade mais avançada, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem fartado de bens essa velhice. A gente vive num mundo hoje em que a gente escuta assim, a terceira idade é a melhor idade, e algumas pessoas não gostam dessa expressão de melhor idade. Isso não tem nada de bom na terceira idade, na melhor idade. Mas aquele que é servo do Senhor, que está em Cristo Jesus, ele tem sim a alegria de desfrutar, mesmo que muitas vezes o corpo dê sinais de debilidade, mesmo que o corpo muitas vezes mostre enfermidades, mas ele vive e ele desfruta do verdor do Senhor, né? Aqui quando ele diz, né, vigor até o fim da vida, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, né? O salmista aqui ele reconhece que as oportunidades que a vida oferece ainda ficam abertas diante dele, da mesma forma como era nos dias da sua juventude, né? Não estou falando aqui como a gente vê nas histórias, da fonte da juventude. Não é uma fonte da juventude que vai lá como a gente vê nos filmes, nas histórias, e bebe uma aguinha e volta 30, 40 anos. Não é disso que eu estou falando, da juventude. Mas é exatamente do frescor da velhice sem esterilidade. Ou seja, o frescor da velhice com produtividade em Deus, né? Deus dá capacidade, né? Como aconteceu com Moisés, né? A palavra de Deus diz em Deuteronômio 34, versículo 7, ali na final da história de Moisés, diz o texto que não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés partiu, mas ainda os seus olhos eram escuros e ele ainda estava com vigor. E a gente tem visto isso tanto aqui, irmãos, em tantas pessoas que, apesar da idade, a gente vê assim, e a gente olha e diz assim, é Deus sustentando, é Deus dando vigor, é Deus trazendo vida, é Deus trazendo graça sobre a vida, né? Moisés, ele partiu com uma memória madura ainda, ele tem uma memória rica, né, para trazer ainda os feitos do Senhor. As doenças mentais, as doenças físicas, ou seja, as limitações do corpo, muitas vezes podem até ser severas, mas a perseverança ali espiritual, ela se mantém firme, né, a constância, a perseverança, e ali a pessoa se mantém firme. Então, que a gente possa, como salmista, né, abrir o coração e agradecer a Deus. Bendizer o Senhor por todos esses benefícios que ele elenca aqui. E eu gostaria de terminar trazendo aqui 3 reflexões com base naquilo que a gente ouviu sobre esses versículos. Primeiro, regozije-se, alegre-se e bendiga o Senhor de todo o seu coração e com toda a sua vida, com todo o seu ser, por todas as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Talvez você tenha passado o dia inteiro e não tenha parado para agradecer ao Senhor, para bendizer ao Senhor.
Algo simples como respirar, como alimento, como coisas simples, né? Então, que você possa abrir o seu coração e agradecer a Deus. Mas, principalmente, agradecer a Deus em Cristo Jesus por duas coisas muito importantes. Por tão grande salvação que Ele tem nos dado, né? Nos livrando da morte eterna, nos dando a salvação em Cristo Jesus, né? E também nos livrando do sofrimento eterno, né? Que Ele possa, que o nosso coração possa ser um coração grato e bendizer ao Senhor pelos seus feitos, né? Traga a memória, exercite isso, traga à sua memória todos os feitos do Senhor na sua vida. E você vai ver que você tem motivos de sobra para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Segundo, alegre-se e seja grato ao Senhor por todos os antegozos, ou seja, tudo aquilo que você já experimenta e já goza, já usufrui aqui na terra, por todos os benefícios que você tem desfrutado, como, por exemplo, o benefício da saúde, né? Aqui há muitas pessoas mais jovens, né? Tem uns mais jovens que já começam a sentir umas coisinhas assim, meio, né, um joelhinho doendo, um ombro aqui e tal, mas ainda está jovem. Mas a gente tem experimentado, irmãos, já usufruído dos benefícios do Senhor, a saúde, os livramentos que Ele tem nos dado, a vida abundante, tantas outras coisas que a gente poderia elencar aqui, que o Senhor tem provido, né? Então, alegre-se e seja grato, exercite. A partir de hoje, a partir da manhã, já começa o Senhor ao dia e bendizendo no seu coração pelos feitos deles. E por fim, alegre-se e bendiga o Senhor por seus grandes atos de amor e de misericórdia que Ele tem operado, tem manifestado no meio do seu povo. Tanto no passado, quando Ele fez com o povo dele, mas também que tem manifestado hoje na igreja. Nós que somos a igreja do Senhor, de forma específica, nós temos desfrutado de muitos atos de amor, de misericórdia e de graça de Deus. Então, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus coloque em nosso coração, desperte a nossa mente, a nossa alma, que faça como o salmista Davi, que conversando consigo próprio, com a própria alma, alertou a própria alma e diz: olha, você precisa começar a bendizer o Senhor pelos feitos dele na sua vida. E nessa noite eu tenho certeza que também o pastor Leonardo, ele é grato a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem expendido a seu favor, né? Tanta misericórdia, tanta graça, tantas bênçãos que são inúmeras, né? Que eu tenho certeza que ele tem contado, assim como o salmista também tem sido grato a Deus por todos os seus feitos na vida dele, na sua família, da igreja, do ministério, né, da família e de tudo aquilo que ele é. Então, que Deus possa, irmãos, aplicar essa breve meditação e saímos daqui com o coração bendizendo ao Senhor por tudo que Ele é nas nossas vidas. Deus abençoe, então.